Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e nós vamos juntos hoje estudar o último trecho do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Estamos chegando hoje ao fim de mais um capítulo e eu quero que você abra sua Bíblia então, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Diz assim o texto a partir do versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Depois de ser questionado 3 vezes pelos grupos de liderança dos religiosos judaicos daquele tempo, nós agora vemos que é o próprio Jesus que traz uma questão aos fariseus, para que eles lhe respondessem. É certo que Jesus aqui está fazendo menção ao Messias, e Jesus sabia, e era comum naquela época, especialmente no círculo dos líderes fariseus, que eles tivessem uma expectativa de que o Messias viria, mas eles tinham uma expectativa em um Messias humano, um líder, um estadista talvez, ou um líder militar, que fosse, dentre outras coisas, liderar Israel para se libertar do poder de Roma. Sabedor disso, Jesus traz esse versículo e faz a pergunta: o que dizeis vós, ou o que pensais vós sobre o Cristo? Cristo é a palavra que é traduzida o ungido, Messias, né? A palavra Cristo é uma palavra que aludia ao Messias. E aqui ele então recebe uma resposta dos fariseus que aponta justamente para aquilo que eles pensavam, que o Messias seria um descendente de Davi, mas, embora a resposta fosse correta, ela vinha com uma ênfase errada, porque Jesus estava querendo fazer-lhes enxergar ou entender que, na verdade, ele seria um descendente de Davi, sim, mas que a ênfase deveria ser uma ênfase espiritual e não humana. Ou seja, eles esperavam um Messias para um governo humano, mas Jesus queria apontar para o fato de que o Messias era de um governo espiritual. Diz assim então o texto: replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Jesus aqui tenta justamente pegar os fariseus naquilo que o próprio texto da palavra diz. Jesus sabia que eles tinham a expectativa de um Messias humano, mas Jesus chama a atenção para o fato de que o próprio Davi chamou o Messias de Senhor. O que nós temos aqui nesse texto é o seguinte: nós temos 2 palavras aqui, Senhor, Senhor. Uma delas é a palavra Yahvé ou Jeová, para se referir a Deus Pai, e a outra é Adonai, que é uma referência ao Messias. Só que essa referência ao Messias também iguala o Messias ao próprio Deus. Jesus está aqui então chamando a atenção para o fato de que como é que Davi pode chamá-lo de Senhor se ele é um filho de Davi? A pergunta inversa também é a lógica. Como é que ele pode ser um mero descendente
de Davi se ele é um Senhor, se ele é Deus ou Messias, como o próprio Deus é? Esse é o cerne da questão. E isso certamente fez os fariseus se calarem. O texto diz que ninguém lhe podia responder palavra. Eles não sabiam. Eles sabiam, eles reconheceram a lógica e eles reconheceram, em termos da palavra de Deus, exatamente a implicação daquilo que Jesus estava dizendo. Jesus estava apontando para o fato de que, espiritualmente, o Messias era um que era igual a Deus. Era um enviado da parte de Deus, exatamente igual ao Senhor. E por isso, eles ficaram silentes. Eles não tinham como responder Jesus. Eles não podiam reconhecer a lógica eles não poderiam deixar de reconhecer a lógica bíblica do que Jesus estava trazendo. Eles não poderiam deixar de reconhecer a verdade da Escritura e nem do termo técnico que Jesus estava usando ali, a palavra Jeová e depois a palavra Adonai. E se eles consentissem com isso, certamente eles não poderiam deixar de reconhecer que Jesus era o Messias. Sabe por quê, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte? Porque Jesus era chamado de Adonai muitas vezes. Jesus era esse Senhor, Jesus era o Messias, e os seus discípulos o chamavam de Adonai muitas vezes. E se os fariseus consentissem nessa afirmação, eles não teriam alternativa a não ser reconhecer que Jesus era o Messias. E isso certamente eles não estavam preparados para fazer. Só restava aos fariseus se calarem. Só restava aos fariseus ficarem mudos diante daquela evidência, diante do próprio Messias que estava bem na sua frente, diante dos seus olhos, mas que infelizmente eles se recusaram mais uma vez a reconhecer. E o texto diz que a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer-lhe perguntas. Esse aqui era talvez o terceiro dia daquela semana, terceiro ou quarto dia. Jesus ainda ficaria até o fim da semana, quando ele finalmente seria preso e condenado à morte. Mas os fariseus, com uma nota de tristeza nós dizemos isso, os fariseus tiveram mais uma vez de reconhecer que o próprio Messias estava diante de seus olhos, mas infelizmente deixaram de reconhecer Jesus. Eu fico me perguntando aqui, se você, querido ouvinte ou querida ouvinte, que está nesse momento ouvindo essa transmissão, esse programa, se você não é uma pessoa que tem recebido mais e mais evidências, tem recebido mensagens, tem ouvido a palavra de Deus aqui, talvez por meio desse canal, por meio desse programa, e eu me pergunto se você não é alguém que está ainda se recusando a crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo. Eu fico me perguntando se você não é mais uma dessas pessoas que tem toda a verdade diante de seus olhos e ainda assim não reconhece quem Jesus é e ainda assim não clama a Jesus. E eu quero trazer para você o mesmo alerta que Jesus trouxe aqui para esse contexto. Essas pessoas receberiam juízo da parte de Deus, assim como Israel foi rejeitado como um todo, porque não reconheceu Jesus como Messias. Assim também todas as pessoas que falharem em reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, esses também serão rejeitados um dia por Jesus. Um dia, essas pessoas que não reconhecem Jesus ouvirão da sua boca, da própria boca de Jesus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Tomara, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que não se aplique a você essa frase, essa realidade. Tomara que você possa ouvir de Jesus um dia: vinde, bendito de meu Pai. Tomara que você não ouça de Jesus: apartai-vos de mim,
eu não vos conheço. Nós chegamos ao fim de mais um capítulo, ao estudo de mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo encontro, capítulo 23 de Mateus. E até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.